Santo, Santo, Santo. Eu saúdo a todos vocês com a boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de deixar aqui para vocês o nosso assunto, no qual nós estamos lidando, protegendo as nossas emoções. Então hoje eu quero te falar ainda dessa mega técnica da gestão das emoções, que nos ensina a proteger as nossas emoções. E uma das primeiras técnicas que o Dr. Augusto Cury ensina é filtrar estímulos estressantes para cuidar dos ataques da memória. Filtrar estímulos estressantes é uma técnica de gestão da emoção vital para proteger a memória. Ela deve ser operacionalizada tanto contra os ataques de estímulos estressantes que vêm das janelas killer, que eu já disse para vocês que a janela killer, elas são as janelas traumáticas, né? Então, portanto, do nosso passado, quanto contra o que vem no presente. E o território da emoção não pode ser uma propriedade sem proteção mínima, um oceano poluído, um espaço sem oxigênio. Contudo, muitos pais se preocupam mais em saber como está o rendimento dos filhos nas provas do que se eles são felizes, se têm pesadelos, se são sequestrados por algum tipo de fobia. Não dão atenção ao fato de os filhos estarem ou não protegidos emocionalmente. E o mesmo acontece com os casais. Parceiros se apressam em trocar presentes em datas especiais, mas raramente se presenteiam com um diálogo profundo. E como está a sua saúde emocional? Você está feliz? Você tem bebido das águas da tranquilidade? Estímulos estressantes têm sequestrado os seus sonhos ou o seu sono? Ao longo da história, nossa espécie valorizou o bem material e desprezou o essencial. Exaltou os fenômenos físicos e minimizou os intangíveis. E filtrar estímulos estressantes é um fenômeno emocional básico e fundamental para ter saúde psíquica. E ainda assim, raramente se toca nesse assunto. É um fenômeno tão básico quanto dar os primeiros passos ou falar as primeiras palavras. Mas estamos no tempo da pedra nesse quesito. Então, irmãos, o que o doutor está falando aqui? Que quando nós guardamos, né, a nossa emoção, os estímulos estressantes, aqueles estímulos que roubam as nossas energias, né? Então nós estaremos indo por um caminho, vou colocar aqui, empreendedor, né? Você estará crescendo. Mas se as pessoas não falam sobre isso e não aprendem a filtrar os estímulos estressantes, eles estarão no tempo da pedra. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas são muito cobradas, né? E muitas vezes elas não são amadas no sentido de se perguntar, você está bem? Né? Então, assim, ele fala sobre valorizar o essencial. Amém? Eu estou aqui um pouquinho mais cedo, porque nós daqui a pouquinho vamos estar transmitindo o culto pela sede, o Bispo Marcos vai estar pregando. Então nós estamos aqui um pouquinho mais cedo para que daqui a pouquinho, se alguém quiser acessar essa live, sinta-se à vontade na continuação do nosso assunto, tá bom? Então ele diz o seguinte, irmãos: você tomaria água sem ser filtrada ou que poderia estar contaminada? Ninguém faria isso, a não ser em uma situação extrema. Desde que descobrimos o mundo microscópico das bactérias e dos vírus, e que micro-organismos podem causar grandes infecções, nós temos nos preocupado seriamente em tomar água tão pura quanto possível. Bem, agora que sabemos que o processo de arquivamento da memória é automático e involuntário, e ele é produzido pelo fenômeno RAM, e que estímulos estressantes como perdas, contrariedades, frustrações, mágoas, rejeições, críticas, bullying podem infectar a memória, poderemos filtrá-los e evitar que essas janelas sejam lidas e relidas e se multipliquem assustadoramente como se fossem vírus, gerando núcleos traumáticos que sequestram o eu. Esse mecanismo
psicopatológico faz que uma traição, uma humilhação pública, ataques de pânico ou uso de drogas infectem a mente. Então, o que ele está ensinando? Sabe quando a gente passa um momento difícil, que a gente não para de pensar naquilo? Então, ele está dizendo que se você continuar mastigando essa dor, é como se você infectasse, né, o seu corpo. É como se você bebesse uma água contaminada. Então, nós precisamos filtrar aquilo que não é bom. E muitas vezes interromper tais pensamentos, tais sentimentos, né? Coisas que fluem na nossa memória no momento da dor. Então nós podemos, no caso, mudar o foco, né? Eu tive uma aula na dança com um neurocientista e ele fala sobre esse foco, né? Ele vai explicar sobre as sinapses. Então os nossos neurônios, eles se conectam. E aí, cada vez que você fica tenso e você não para de pensar naquilo, essa tensão, porque os neurônios estão todos focados nisso, ela vai liberar sobre os seus músculos, sobre o seu corpo, né? É a ansiedade patológica e você vai ficar extremamente travado. Então é necessário que mude o foco. Se a gente conseguir mudar o foco, o nosso corpo automaticamente vai relaxar. Por exemplo, você está extremamente tenso, você está extremamente desesperado. E aí, aquele tanto de atividade, né? E aí você pega e fala assim, não, eu vou fazer uma caminhada leve, de 15 minutos. Irmãos, isso já muda completamente o estado psíquico, emocional e o estado do seu corpo. É incrível. Porque os neurônios, eles foram para outro lugar, no sentido de estarem focados em outras coisas. Você começa a focar nas árvores, no vento, né? No som. Você começa a focar nas pessoas que caminham e daí um pouco você está outra pessoa. É uma questão humana. Existe uma técnica que os grandes estudiosos estudam, que eu esqueci o nome, mas depois eu vou me lembrar e falar para vocês, é o seguinte: você foca em algo para você vencer a procrastinação. O que é procrastinação? É ficar deixando para depois, né? Então você tem que resolver uma coisa, você foca nisso 25 minutos. Depois você desfoca, vai fazer outra coisa, que é os tempos de pausa. Depois você volta para fazer outra atividade. No final do dia, você vai estar muito mais relaxado, porque você teve tempos de desfoque, ou seja, os seus neurônios não ficaram completamente presos e tensos naquele problema. No meio daquela atividade, você deu uma pausa. Então, isso é muito bacana, né? Às vezes, você tem uma pilha de roupa para passar. Então você foca nisso 25 minutos, de repente vai ali, toma uma água, toma um suco, senta 5 minutos e volta. No final do dia você vai estar muito melhor, né? Então ele vai falar aqui sobre a infecção viral ou bacteriana, que ela pode ser combatida com medicamentos, mas um núcleo traumático na memória não pode ser combatido com drogas, nem pode ser deletado pelo eu, como vimos. A única possibilidade de superação é quando nós reeditamos as janelas traumáticas por meio, por exemplo, da técnica de duvidar, criticar e determinar. Ele ensinou uma técnica que todos os cientistas dizem que os nossos pensamentos não são confiáveis. Então, quando começam a vir na sua mente pensamentos que de fato estão te deixando mal, você precisa criticar esses pensamentos. Você precisa duvidar desse pensamento e começar a construir na sua mente pensamentos saudáveis, né? Então, proteger as emoções a médio e longo prazo contra os ataques dos estímulos estressantes armazenados na memória é filtrar, ou melhor, é reciclar o lixo acumulado no nosso passado. Que lixos foram depositados em seu passado? Fobias, decepções, mágoas, privações, incompreensões, solidão? Ninguém está livre dessas intempéries, que são momentos difíceis. Mas devemos sempre lembrar que proteger a memória significa reeditá-la ou reconstruí-la, nunca apagá-la. O inferno emocional está cheio de pessoas que desejam apagar seus traumas. Tem pessoas, irmãos, que elas se dopam, né? Elas vão ao médico e aí ele passa inúmeros tipos de medicamento, né? Para que essas pessoas estejam bem emocionalmente. Suponhamos que
elas fiquem com pensamentos repetitivos acerca de uma mágoa e entram em depressão, ela vai tomar antidepressivos, e o que acontece? Nada vai apagar isso. Então, o ideal, segundo esse doutor, que é um especialista a nível de mundo, né, de Brasil e fora do Brasil, o ideal é você reeditar os seus pensamentos. O ideal é você ter um autodomínio, um autocontrole, porque essas questões às vezes não vão ser apagadas. Então você precisa construir novos pensamentos em cima dos traumas, né? Ver o que você aprendeu com isso, ver onde você cresceu e evitar de ficar muito focado naquilo que te faz sofrer demais. Por exemplo, alguém levantou uma calúnia contra a sua vida. Aí você fica focado naquilo dia e noite. Todo o seu corpo vai sofrer. Então é necessário você se liberar, né? Se liberar no sentido de para de pensar nisso, vai fazer outra coisa, você vai tocar um hino, vai cantar um hino, vai assistir um filme, vai ler a Bíblia, né? São coisas humanas que a gente faz também para filtrar os estímulos, né, estressantes. Também ele fala sobre filtrar os estímulos estressantes para não comprar o que não te pertence, né? Então a gente já viu sobre isso, como proteger as emoções contra os estímulos estressantes do passado. Mas o que a gente pode fazer para responder adequadamente aos estímulos do presente? A primeira coisa é aprender a não comprar aquilo que não nos pertence. Frequentemente, nossos colaboradores, filhos, cônjuges, amigos, nos colocam em pequeno círculo de fogo e querem nos envolver em atritos, críticas, problemas que nada têm a ver conosco e acabamos consumidos por eles com muita facilidade. Então você precisa filtrar. Se há alguma situação que foi você que causou, você vai lá nessa situação organizar as coisas. Mas se alguém, um parente seu, vem te contar uma história, quer te jogar no fogo cruzado, você não deve se envolver. Você pode orientar, aconselhar, mas quem vai resolver, né, é a pessoa. Amém, queridos? Então, assim, ele vem falando que a imprensa precisa compreender os fenômenos que ocorrem nos bastidores da mente e deve entender o seu importante papel na nutrição emocional de leitores, espectadores e ouvintes. É um perigo noticiar somente as mazelas políticas ou sociais, sem comentar sobre os atores honestos que atuam nas mais diversas áreas, né? Então ele vem trazendo aqui um cuidado que os produtores, os roteiristas precisam ter com a mente das pessoas, né? Porque eles precisam entender que as pessoas, elas podem acumular nas suas mentes coisas nocivas que podem levar a várias doenças, né, psicológicas. Então ele vem trazendo aqui que as pessoas precisam ter mais inteligência, né, na colocação das notícias, né, na colocação do que eles precisam que a humanidade saibam, e que eles precisavam parar de falar só mazelas e começar a falar coisas realmente que importam. Então ele critica aqui todos os produtores, né, todos os jornalistas que só escrevem mazelas, só destrói, né, a psique das pessoas, né? Então ele vem falando aqui, ó, que essas pessoas poderiam escrever e até noticiar sobre a ética e não apenas a corrupção. Eles poderiam promover a justiça social e não quase que somente as atrocidades, que patrocinassem a esperança e não quase que somente o homicídio e o terrorismo. Assim, a mídia seria, para além de uma fonte de informação e entretenimento, uma fonte promotora da educação dos fantasmas emocionais do espectador. Por que as pessoas estão em pânico? Por causa da mídia, né? Porque as pessoas sensivelmente ouviram muitas coisas e elas não conseguiram filtrar e elas foram ficando adoecidas, né? Então, assim, sempre aprender a filtrar minimamente estímulos estressantes, né? Se você não filtrar, a memória ela vai se entulhando de janelas traumáticas. A emoção vai se tornando refém dessas zonas de conflitos
e se torna cada vez mais flutuante, né? Aquela emoção flutuante é aquela emoção sem constância. Hoje a pessoa está sorrindo, amanhã ela está gritando, né? Então, por que isso? Porque as pessoas não têm essa técnica de filtrar os estímulos estressantes, então elas começam a ouvir muitas coisas e vai colocando todas aquelas lixos na sua memória, e daí um pouco elas estão com síndrome de pânico, com muitos medos, né? Com fobias. Então, irmãos, é uma coisa muito, muito séria isso aqui, né? Porque por elas estarem absorvendo essas notícias mal-humoradas, elas se tornam pessimistas, inseguras, encapsuladas em si mesmas, né? Então ele diz que no grande mercado da emoção, devemos ser compradores responsáveis. Amém? Não é preciso ter tido uma infância traumatizada para adoecer emocionalmente. Basta viver sem filtro nesta sociedade estressante, seguir uma dieta emocional inadequada, e será grande a chance de ter a qualidade de vida e a felicidade roubadas. Então nós temos que ter filtros dentro desta sociedade, né? E a terceira coisa que ele traz aqui, filtrar estímulos estressantes para aumentar o nível de tolerância a frustrações. Nada é tão vital para que o ser humano tenha saúde emocional, seja criativo, produtivo e proativo, quanto a aumentar os níveis de tolerância a frustrações. Mas essa ferramenta da gestão das emoções, ela é complexa e ela precisa ser operacionalizada em 3 níveis. Então, o que nós precisamos fazer? Compreender a vulnerabilidade da vida, sem esperar contrapartida, né? Então, qualquer pessoa vai assinar um contrato. Quando ele vai assinar, ele tem que ler todas as cláusulas, incluindo as que estão nas entrelinhas. Assinar um contrato quer dizer assumi-lo, responsabilizar-se por seu cumprimento. E de todos os contratos que você assina ao longo de sua história, nenhum é tão vago e tão profundo quanto o contrato da existência. Suas cláusulas vitais são definidas, não são definidas e são abertas. O que ele está dizendo, irmãos? A vulnerabilidade da existência. A nossa vida passa muito rápido e você vai viver sem tolerância a frustrações, você vai adoecer. Então ele diz que do jeito que a gente assina um contrato e tem que cumprir, nós temos que ter um compromisso conosco mesmo, né? Estimulando a gente a filtrar essas questões estressantes e a ter tolerância às frustrações. Porque ele vai dizer risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucessos e fracassos são parte inevitável do contrato da vida. E nós precisamos ter plena consciência da efemeridade e da imprevisibilidade da existência. Ou seja, sempre vão acontecer essas questões, sempre vai acontecer o riso, o choro, a vaia, o sucesso. Então a gente tem que ter consciência disso, né? E ele fala que se nós tivermos a consciência disso, nós vamos aumentando o nosso nível de tolerância a frustrações e nós vamos expandindo as primaveras em vez de antecipar os invernos. E aí a gente vai conduzir o nosso eu a ser lúcido e a ser resiliente. Ser resiliente faz toda a diferença para a gestão e a proteção da emoção. É ser capaz de não sofrer por antecipação e, ao mesmo tempo, ter consciência de que críticas, perdas, decepções virão, até mesmo de quem não esperamos. O eu resiliente não é pego de surpresa, pois está minimamente preparado para suportar as contrariedades da vida e manter a sua integridade. Então, o eu resiliente é aquele eu que sabe que vai passar por situações difíceis, e ele não vai morrer por causa disso. Pode doer, pode sofrer, mas ele vai passar de cabeça erguida. O eu resiliente, ele não é mórbido e nem pessimista, tampouco desesperançoso. Ele sabe que a vida é bela, fascinante, plena de aventuras, mas também sabe que às vezes o mundo desmorona aos nossos pés e que nesses momentos devemos escrever os capítulos mais nobres da nossa história.
E para terminar essa questãozinha da nossa gestão de emoção, que não é uma questãozinha, é uma questão muito pertinente, ele ensina a filtrar os estímulos estressantes através do perdão e do auto-perdão. O perdão é um ato solene da inteligência, um dos mais complexos fenômenos do psiquismo humano. Computadores jamais perdoarão ou pedirão desculpas. Quem perdoa com facilidade protege a sua emoção e, consequentemente, a sua memória. Então, devemos ter em mente que perdoar não é um ato heróico nem religioso, é um ato inteligente de alguém que procura compreender o que está por trás dos comportamentos nocivos dos outros. E em um livro dele ele vai dizer que as pessoas feridas sempre vão ferir, né? Então nós temos que ter essa percepção. E ele vem falando que o mestre da gestão das emoções, que é Jesus, ele fala aqui, ele estava cravado numa cruz, porém livre emocionalmente. Seus carrascos estavam livres, contudo eram escravos na própria mente. Ao compreendê-los em uma situação em que era quase impossível pensar, ele adquiriu ferramentas notáveis para filtrar os estímulos estressantes e perdoar. Ao perdoar, ele aliviou a sua dor emocional, se protegeu. O perdão é uma ferramenta fundamental para aumentar os níveis de tolerância a frustrações. No entanto, o perdão deve ser alicerçado pela inteligência. Reconhecer os próprios erros e pedir desculpas é um ato solene da inteligência. Quem tem a necessidade neurótica de ser perfeito revela grande resistência a perdoar os outros e mais ainda a se perdoar, tornando-se despreparado para conviver com pessoas e para se abraçar. Lembre-se que a primeira ferramenta para desenvolver a felicidade inteligente é renunciar à perfeição. Enxergar-se como um ser humano em construção, sujeito a falhas, é vital para relaxar, dar uma nova chance a si mesmo e ter saúde emocional. Rejeite, odeie ou tente esquecer um momento trágico, uma pessoa agressiva ou uma humilhação. Você será eficiente para eliminá-la, mas para trazê-la para tomar suas refeições junto com você e estragar seu apetite. O maior favor que você faz ao inimigo é odiá-lo e tentar excluí-lo de sua mente, pois ele será registrado de forma privilegiada. Então, o que ele está dizendo? Tem gente que fica se espremendo para esquecer alguém e odeia aquela pessoa, só que dentro dela está comendo com ela, está trazendo ela para suas refeições, está levando para dormir com você. Por quê? Porque você não para de pensar nisso um minuto. Então, a maior vingança contra o inimigo é você entender, por ser uma pessoa ferida, que ele sempre vai ferir o outro. É compreendê-lo, perdoá-lo de forma inteligente. Assim ele deixa de habitar em você como um vampiro emocional que suga a sua paz. O que ele está ensinando? Libera essa pessoa, deixa ela ir, né? Então, assim, reis, celebridades, empresários e líderes, embora invejados socialmente, vivem tão estressados que não poucas vezes sonham em trocar de vida com as pessoas mais simples. E ele fala que, reitero, o céu e o inferno estão muito próximos, se não sabermos gerir a emoção. Amém, queridos? Então, o que ele está falando? Muitas pessoas que têm grandes êxitos na vida são extremamente estressadas e elas querem até mudar de lugar com aqueles que são mais simples, né? Então, ele diz que o céu e o inferno estão muito perto de nós. Então, o que ele está dizendo? Segundo o seu comportamento, dentro das suas emoções, das suas escolhas, ou você pode ir para o céu ou para o inferno. Ou você pode liberar paz para a sua vida ou ficar totalmente perturbado. Entende? Então, ele não está espiritualizando o céu e o inferno, ele não está falando teologicamente. Ele está falando de escolhas. Amém, queridos? E eu vou parar por aqui. Eu fiz essa live para que nós terminássemos esse assunto da gestão das emoções, filtrando os estímulos estressantes. Eu vou orar por você.
Senhor, eu quero abençoar os teus filhos. Quero pedir que o Senhor nos dê sabedoria para filtrar esses estímulos estressantes que trazem tantas dores. Pedimos que o Senhor nos ensine a fazer escolhas certas. Pedimos que o Senhor nos dê inteligência para liberar as pessoas que nos feriram e compreender, meu Deus, que elas só nos deram o que elas tiveram. Que nós possamos nos apegar e pegar nas tuas mãos e sermos conduzidos por ti, por um novo caminho, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.